A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, a nossa gloriosa Escola Dominical, a maior escola teológica do mundo, que ensina desde a criança até a melhor idade, a maioridade. Estamos aqui com muita alegria, chegando ao final de do primeiro trimestre desse ano de 2021. Chegamos aí na lição de número 13. Começamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a pessoa do Espírito Santo, sua ação no mundo, aqui na terra, na vida das pessoas. E chegamos agora ao final desse trimestre. E a lição de número 13 vai falar sobre a nossa bendita esperança. A nossa esperança, que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva que aqui está preparada. Às vezes a gente fala que se preparando, mas o correto é estar preparado, porque ninguém sabe a hora que Jesus virá, nem a hora e nem o dia que ele virá. O título da nossa lição é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Na nossa harpa cristã, que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, o hino de número 300 diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Então, a esperança do crente é a vinda de Jesus, é a volta de Jesus para levar com ele para o céu, para a glória e para a nova Jerusalém. Se perguntássemos agora para algumas pessoas qual é a sua maior esperança, certamente nesse momento alguns iam dizer que é a cura dessa pandemia, da Covid-19, é a vacina, a esperança é o casamento, é o filho crescer, é o estudo, é comprar casa própria, enfim, há muitas esperanças. Mas se fizéssemos essa mesma pergunta, se fizermos ainda para uma pessoa que serve a Deus, que é cheia do Espírito Santo, que está passando por dificuldade, porque aqui na terra nós temos que passar por isso. Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Mas se perguntasse para uma pessoa qual é a sua bendita esperança, ou qual é a sua esperança, certamente ele ou ela diriam: a minha esperança é morar com Cristo no céu. A minha esperança é sair dessa terra e ir embora com Jesus para sempre, aonde não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais nada. Glória a Deus, porque nós temos essa bendita esperança. Não é isso, Fabiano? Fabiano, mais um trimestre, né, Fabiano? Fabiano firme aqui, nosso coordenador da área de educação da igreja, superintendente da EBD, junto com o Samuel, que também está fazendo aí um trabalho muito bom, ajudando o Fabiano, e nós professores também colaborando, ajudando, né, Fabiano? Nós estamos trabalhando para Jesus, mas temos aqui na terra que nós trabalhamos para Jesus, mas temos aqui as pessoas que nós temos que ser submissas a elas no trabalho, né? E o Fabiano é o nosso superintendente, nosso pastor Walter também, que sempre dá todo o apoio para que a palavra de Deus seja ensinada e que a escola dominical seja realizada em todos os domingos, mesmo com toda a situação que estamos passando. Não faltou uma aula até agora, né, Fabiano? E nem vai faltar, porque o Senhor Jesus está abençoando e o Fabiano e a equipe estão se esforçando. Então, Fabiano, a nossa bendita esperança é essa, é que Jesus venha para nos levar. Nesse mundo, Fabiano, não há nada mais, nunca houve, e cada vez que passa não há mais nada de bom, não há mais nada de esperança. Tem pessoas esperando um novo governo, esperando um novo ano, esperando muita coisa, mas essa esperança, ela é falida, ela já vem com problemas, ela já vem com falhas, porque são seres humanos que estão governando o país e o mundo. Mas a esperança de Jesus, que Jesus fala em João 14, ele disse: eu vou para o meu Pai, vou preparar lá lugar e venho buscar vocês para morar comigo. Essa é verdadeira, é fiel. Aleluia. É essa a esperança que nós temos.
de irmos embora dessa terra para morar com Jesus. O texto áureo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 13. Aguardando, nós estamos aguardando. Fabiano, você sabia que o apóstolo Paulo, lá na época que ele viveu, ele tinha a esperança de que Jesus voltasse e ele estivesse vivo ainda. Porque ele fala lá, quando ele explica aos Tessalonicenses, falando que não queria que os crentes tivessem a ignorância, não seja ignorante quanto aqueles que dormem no Senhor. Aquele que morreu salvo, ele já está no paraíso. Então não fica chorando, desesperado, como quem não tem esperança. É isso que Paulo estava dizendo. Daí ele vai dizer assim: primeiro, esses vão ser arrebatados, no arrebatamento, esses vão ouvir primeiro a trombeta tocar. E depois nós, os que estivermos vivos. Veja, quando ele fala nós, é porque ele também tinha a esperança de que Jesus voltasse naquele tempo para ele. É verdade que ele morreu, ele já foi para o paraíso, Jesus voltou para ele. Mas a igreja continua na terra e nós estamos aqui. Verdade prática: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história, né? Então, Jesus prometeu e ele vai cumprir. Ele virá buscar a sua noiva. E o tempo está cada vez, os sinais estão mostrando que o tempo está cada vez mais próximo, né? Muitos sinais acontecendo, Fabiano. Está na Bíblia, praticamente todos os sinais que Jesus falou, que está na palavra de Deus, já se cumpriram. Quase todos já se cumpriram. Quer dizer, por exemplo, do Estado de Israel, que foi formado em 1948, era um dos sinais. Jesus mandou olhar para a figueira, olhar para Israel. E olha como é que está a nação de Israel. Ali foi um primeiro sinal. Quando os discípulos pediram para ele: mestre, fala para nós quando que vai voltar. Ele falou: não, isso aí não compete a vocês. Mas eu vou deixar para vocês o que vai acontecer. Os sinais, a guerra, rumor de guerra, pestes e mais pestes. Não estamos aí com a peste, que é esse vírus. Então tudo isso é sinal da volta de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, não diz lá em uma das cartas que nos últimos tempos, 1 Timóteo 3, se não me foge aqui a memória, nos últimos tempos haveriam homens soberbos, amantes de si mesmo, irreconciliáveis. São pessoas que não pedem perdão para ninguém, acham que nunca erram, só eles estão certos. Isso tudo é sinal, Fabiano, que a volta de Jesus se aproxima. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. E eu quero destacar aqui, Fabiano, no versículo de número 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aqui, Fabiano, está se referindo já na volta triunfal de Jesus, na volta gloriosa, que todo olho verá, já com a igreja, já com os salvos junto com ele. Porque o arrebatamento, ele só vai ser sentido, ouvido, por quem está salvo, por quem é salvo por Jesus. Só vai ouvir a trombeta quando tocar a trombeta. Se tocar agora a trombeta, Fabiano, e eu e você estivermos em comunhão com Deus, nós vamos ouvir e vamos desaparecer daqui. Então só vai ouvir a trombeta, tanto mortos quanto os vivos, quem estiver salvo, aquele que está salvo em Jesus. Já essa segunda, que os anjos falaram aqui para os discípulos e para o povo que estava vendo Jesus subir, é bom lembrar que eles estavam numa reunião no Monte das Oliveiras. No pé do Monte das Oliveiras estavam reunidos, Jesus estava ali dando as últimas instruções. De repente ele é levado ao céu, ele ascende ao céu, onde foi assentar à destra de Deus. Aí os anjos vieram e falaram: olha, vocês estão olhando, mas fique tranquilo, porque assim como ele foi, ele virá. E o interessante, Fabiano, que Zacarias, no capítulo 14 do seu livro, vai dizer que Jesus virá
no mesmo Monte das Oliveiras, só que dessa vez ele virá no topo do monte, lá no alto, e vai pôr o pé, quando ele pôr os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai fender, vai abrir, e o povo de Israel, que está ali sendo prestes a ser massacrado pelas nações inimigas, vai fugir por aquele vale. Veja, é a volta de Jesus. Outro fato interessante, Fabiano, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, né? Muitas pessoas chamavam ele de grande profeta de Deus, outros gostavam porque ele era um homem bom, que tinha misericórdia de todo mundo. Agora, o Senhor Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco, conforme diz Apocalipse. Essa é a nossa bendita esperança, que Jesus virá buscar a sua igreja, e depois a sua igreja, do mundo inteiro, salvos de épocas diferentes, de nações diferentes, virão com ele para o juízo final, para todas as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, Jesus ascende aos céus do Monte das Oliveiras e voltará também para aquela segunda vinda que todo olho virá no Monte das Oliveiras. A nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança é cantada em nossos inários e pregado de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério do ensino e da pregação em nossa igreja. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: breve o Senhor virá. E aqui diz assim, Fabiano, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. O que o comentarista aqui está falando é que há várias maneiras, várias linhas teológicas sobre o arrebatamento da igreja. Um diz que a igreja vai sair no meio da grande tribulação da terra, outro diz que nós, na perspectiva pentecostal, bíblica, cremos que a igreja sairá da terra, aí sim o anticristo se manifestará. Mas o interessante, Fabiano, que embora sejam várias as interpretações, nenhuma delas nega a volta de Jesus. Isso que importa, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa foi uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João 14 fala isso. Jesus falou, João escreveu, está lá no capítulo 14, que eu aconselho você a ler. Leia, porque você vai ver, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça. Nós estamos em época de tristeza, Fabiano. Coisas nunca vistas do jeito que está acontecendo antes. Quanta tristeza. Quantas pessoas, Fabiano, quantas saudades nossos entes queridos estão deixando, quantas pessoas indo embora, morrendo, sendo ceifado por esse vírus. Então, quando nós lemos uma palavra como essa, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, isso é um bálsamo para a nossa alma, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte, Fabiano, o que puder fazer. O que nós puder fazer para nos defender, não só do coronavírus, mas de todo o mal, nós temos que fazer. A Bíblia diz que o sábio vê o perigo e desvia, o tolo vê e cai, vai lá no buraco e cai. Mas eu e você somos sábios, nós temos a mente de Cristo, então vamos fazer a nossa parte para se desviar desse mal. Mas não esqueça que a minha vida, a sua vida, a nossa esperança está em Jesus, porque Ele é o dono da vida. Não entre em desespero, creia em Jesus, creia em Deus, peça ao Espírito Santo que console o seu coração, porque nós vamos vencer. Em nome de Jesus nós vamos passar por tudo isso, e a nossa esperança está com Cristo na glória. E no céu, Fabiano, não haverá os sentimentos da terra, não haverá sentimento aqui de irmão, de pai, de tio, de tia, de marido, de esposa, não, mas nós vamos nos conhecer lá no céu, o que a Bíblia diz. Nós nos conheceremos, mas porém a nossa mente limitadíssima, que é humana, não entende o que vai acontecer. Então vamos nos continuar preparados, não nos preparando, mas preparados para qualquer momento que a trombeta soar, seja
no coletivo, toda a igreja junto, ou seja, no individual, seja pela morte, nós possamos sair daqui e a nossa alma ser levada para o paraíso. É isso que nós temos que lutar todos os dias, dia e noite, para que não venhamos a perecer longe do céu, longe de Jesus. O dia se aproxima, né? Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Então nós sabemos que não tem mais nada a se cumprir. Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. O segundo tópico vai falar a necessidade de vigilância, né? É preciso orar, mas também vigiar, cuidado com a sua vida. Cuide da sua vida, porque cuidando da sua vida espiritual, da sua vida física, da sua vida moral, você está cuidando também da sua salvação e também da vida das outras pessoas. O primeiro subtópico fala a exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. O segundo subtópico fala dos alarmes falsos. Nós temos que ter a nossa base bíblica. Na aula passada falamos sobre a importância do discipulado, o ensinamento da Bíblia, o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. É esse ensinamento verdadeiro, Fabiano, que vai nos deixar alertas e vigilantes contra os alarmes falsos, né? Já houve muitos líderes mundo afora que já fizeram previsões de todo tipo da vinda de Jesus, mas ninguém acertou. Por quê? Porque não trata-se de um acerto humano, trata-se de uma escolha de hora, de dia, de tempo de Deus. Então é Ele que vai fazer. A nós aqui não basta, não estamos aqui para ficar tentando adivinhar ou trazer essa falsa ensinamento, esses falsos alarmes para o povo, para as pessoas, e nem para nós também. E ainda no nosso terceiro tópico, diz: vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. A definição de fidelidade, que está aqui na revista da Escola Bíblica Dominical, diz: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, leal, né? Então, nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, não só naquilo que nos interessa, mas em tudo, inclusive nos momentos que a nossa visão, o nosso pensamento são momentos difíceis de suportar, de passar, mas a fidelidade tem que continuar. A fidelidade de Deus, fala aqui que Deus é fiel. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente, conforme está em Gálatas 5. Então Deus é fiel e exige dos seus servos e servas fidelidade. A fidelidade como virtude cristã, e ainda fala um pouquinho também dos tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Eles queriam saber quando Jesus ia voltar. Ele falou: não pertence isso. Mas, porém, ficai atentos aos sinais que estão acontecendo, tá? E cuidado, já falamos aqui com os falsos alarmes, né? Se você está aí num lugar que precisa ser aferido a sua febre, pode deixar que podem aferir. Não é esse o sinal da besta, não. Tem gente por aí, Fabiano, dizendo que já é o sinal da besta, é essa aferição da febre aí por causa da Covid. Não sejamos ignorantes, né? A Bíblia é clara, a Bíblia não fala isso. Nós cremos que quando isso acontecer, os salvos não estarão mais na terra. Então, se eu não estou mais na terra, para que eu vou ficar preocupado com o sinal da besta? Agora, eu tenho que vigiar para que o meu caminho não seja corrompido. Aí sim. A Bíblia fala, Fabiano, que nós temos que cuidar para que pequenas coisas não venham trazer um resultado grande lá na frente. É esse o problema, que tudo começa pequenininho, né? Salomão escreve em Eclesiastes, que ele fala da raposa e da raposinha. Os alunos da escola dominical vão encontrar o texto certinho, porque
Eles sabem, já conhecem essa história. Então, o Salomão diz assim, em uma das suas orientações, Fabiano, ele falou, tomem cuidado com a raposa, mas não esqueça as raposinhas. Por quê? Porque a raposa era grande e a raposa vinha para comer ou para danificar o fruto, ou seja, já a uva pronta, né? Já no cacho. Daí não ia ter uva. Mas a raposinha era pior, porque ela vinha na época da flor, da parreira, e comia a flor. Então, se tirou a flor, não tem fruto, certo? Então, a raposinha é mais perigosa do que a raposa grande. Traduzindo isso para a nossa vida, trazendo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida diária. Raposinhas são os pequeninos probleminhas que vão surgindo, Fabiano, e que parece que não é nada e a gente vai deixando. É eles que vão se avolumando, né? Vou usar só um exemplo aqui. Aquela pequena mentira, para escapar de uma situação que a gente precisa, a gente vai lá e conta aquela pequena mentira. Ah, não foi nada, mas é uma raposinha e ela vai crescer. E ela vai tirar o nosso fruto. E sem fruto não entramos no céu. Sem fruto não temos salvação. A Bíblia é maravilhosa, viu, Fabiano? O aprendizado bíblico é maravilhoso. Nós temos que entender a palavra de Deus como um todo, que ela traz ensinamentos muito verdadeiros, é claro, e muito importantes para a nossa vida. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a sua vida, em qualquer lugar, em qualquer situação também. Ainda, Fabiana, para concluirmos essa aula e também o nosso abençoado trimestre que tivemos, deixa eu falar mais algo aqui. Deus nos convoca a cultivar a bem-aventurada esperança na manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia o veremos na sua vinda, e o seu reino será glorioso e definitivamente estabelecido sobre a terra, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Mais uma coisa, Fabiano, e alunos e alunas da EBD. O mundo só conhecerá justiça, só conhecerá um reino, um governante justo, quando Jesus governar essa terra num período chamado de milênio, lá na frente, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, vai ser estabelecido na terra um período chamado milênio, ou seja, 1000 anos. Cristo vai governar, e aí é que vai desaparecer as injustiças sociais e, enfim, tudo isso. Até lá, os governantes vão continuar sendo injustos e nós vamos continuar sofrendo. Breve o Senhor virá. A volta de Jesus não é uma hipótese teológica, é uma verdade bíblica, e queiramos nós aceitar ou não, ela virá. Ela virá para o crente, virá para o ateu, virá para todas as pessoas. Agora, de que lado nós queremos estar? Essa que é a pergunta. Se queremos estar do lado de Jesus, se queremos estar do lado certo e irmos para a glória com Ele, nós temos que então aceitá-lo aqui nessa vida e andar com Ele aqui. Andar aqui para depois desfrutar da festa que vai ser, da vida eterna que vai ser ao seu lado. A necessidade de vigilância, também já falamos, é preciso vigiar para que não venhamos cair em tentação. Ser tentado não é pecado. O problema é ceder àquela tentação. Pecado, o significado de pecado quer dizer errar o alvo. Então, quando cedemos à tentação, erramos o alvo. Então, nós temos que estar sempre em vigilância. Mas se isso aconteceu, peça perdão, deixa aquilo que fez e se conserta com Deus, que Ele perdoa. O Senhor perdoa. Há um povo por aí, Fabiano, que prega o perdão que não tem pecado. Ou melhor, o pecado que não tem mais perdão, né? É o pecado que cometeu aquele pecado, vai para o inferno. Não é verdade isso não. Jesus Cristo morreu para nos perdoar. E enquanto houver um coração quebrantado em nós, enquanto houver um pensamento e uma necessidade de dizer eu pequei e quero perdão, Jesus perdoa sim e leva para o céu. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre, esse nunca prosperará. E esse prosperará aí, Fabiano, não é prosperar financeiramente, também, mas não é esse prosperar, é o prosperar espiritualmente, é ser amigo de Deus, é ter intimidade com Deus, é ter esperança, é sair em meio a toda essa crise que estamos vivendo, mas com um coração alegre, com uma esperança que é só Jesus que pode nos dar. Breve Jesus voltará, aqui não é a nossa pátria, somos peregrinos, e assim andando e chorando, caminhemos em direção da cidade, cujo arquiteto
e construtor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.